Olá, hoje dia 2 de maio e eu vim então aqui discorrendo hoje sobre um dos assuntos que acho que para nós da psicologia, da ciência que eu considero humana, né, que é a psicologia, compreender o seu surgimento como uma ciência, como um conhecimento articulado, né, que tem objeto de estudo, metodologia, uma linguagem técnico-científica sustentando, né, ela é uma construção sócio-histórica que se dá desde o século XVI, XVII, né? Num momento aí que nós podemos falar um pré-limbo, né, da história da psicologia, alcançando aí o século XVIII, século XIX, mais especificamente, né, o século XIX, com o projeto científico do Wundt, tá? Para entender isso, não basta apenas entender que o Wundt, que foi um sujeito, obviamente, com uma genialidade, né, de chegar e apresentar para o circuito acadêmico-científico uma série de condições que viabilizaram a psicologia como ciência, né? Então daí o seu próprio nome como um marco, né, acadêmico-científico. É preciso entender também que anteriormente a isso existia uma série de outras condições, né, não somente sócio-históricas, como em outros momentos a gente pode voltar a estar pontuando alguns, né, mas algumas condições da própria área, né, de conhecimento, seja das ciências humanas ou das ciências biológicas, em que se deram alguns sujeitos que foram, né, construindo obras e textos onde, de alguma maneira, estariam localizados reflexões sobre o futuro objeto ou os futuros objetos da psicologia, né. No século XVIII, então, eu vou estar falando disso a partir de um texto que eu gostaria de estar localizando antes, obviamente, do Fernando Vidal, que é um texto de um livro que eu gosto muito, que se chama História da Psicologia, Rumos e Percursos, organizado pela professora Ana Maria Jacovilela, tá? Capítulo 2. A mais útil de todas as ciências, configurações da psicologia desde o Renascimento tardio até o fim do Renascimento. Eu gosto muito desse texto, acho que é um capítulo muito bem escrito e conta essa história, né, que eu estou aqui querendo, de uma maneira talvez um pouco mais emblemática, construir com vocês. Então, o século XVIII vai ser considerado como o século da psicologia. Não como um conhecimento já articulado, científico e tal, mas como uma disciplina e, na verdade, como uma estrutura social que se começa a montar, né, em torno da própria obra, que tem aí tópicos e temáticas circunscritos à ideia da psicologia. Então, lá no século XVIII, o Vidal vai afirmar que a psicologia era uma disciplina e não uma profissão. Era ensinada no curso de física, enquanto tratava da natureza e essência da alma, né? Nós vamos ver que a história da psicologia científica está muito atrelada à própria física e à própria fisiologia, com a própria ligação com a medicina, né? Então ele localiza a psicologia como uma disciplina que tem uma estrutura social, intelectual, né, caracterizada por uma existência de indivíduos que reconhecem como si próprios, né, como seus praticantes. Há então uma série de terminologias em comum, regras, métodos, e vai se constituindo com isso um conjunto de saberes. A grande questão que o texto vai colocar, e nós historicamente acompanhamos, é que a psicologia só se torna científica quando ela faz uma escolha clara e objetiva por se tornar uma ciência empírica. Mas essa é uma pergunta que vai sendo feita no século XVIII repetidas vezes, por inclusive filósofos muito famosos como o próprio Kant, né, que vai colocar de novo que a psicologia só se tornaria científica se ela seguisse esse viés, né, empírico, experimental e científico aí. Então a gente diz que no século XVIII nós temos um momento chamado limbo histórico, que seria um momento pré-científico, né, onde então a gente começa a localizar essas obras, esses sujeitos que vão já nos trazendo um convite a pensar e a organizar um saber sobre possíveis temáticas e objetos da psicologia. O Ebbinghaus, que foi um sujeito que estudou muita questão da memória e tal, ele tem uma frase muito, muito feliz, né, que eu acho que condensa bem essa ideia, que ele diz assim: a psicologia tem um passado longo, mas uma história breve, né? Quando ela fala que a psicologia tem um passado longo, na verdade ela está falando deste passado, né, referente justamente a essa história, dessa história que ele está chamando de limbo, ou seja, uma história sócio-histórica, que está presa em paradigmas, né? Está presa em outras ciências, então esse passado está referendado a isso. Uma história breve, obviamente ele está falando de uma história aí sim mais científica, mais organizada, né? Ele vai dizer que a grande questão no século XVII, século XVIII, é que a psicologia ainda não conseguia delimitar claramente uma separação
metafísica, né? Ou seja, muitos dos seus pensadores e apaixonados falavam da psicologia com uma visão claramente metafísica, ou seja, explicando a questão humana através de alguma entidade, alguma ideia imaterial, né? E geralmente isso estava muito atrelado a uma ideia bastante repetida da ideia de separação entre um corpo e a alma, tá? A gente vai ver que no século XVIII, alguns, entre aspas, psicólogos, né, começam a negar essa dimensão metafísica, essa dimensão imaterial, e apelam então para novos métodos como observação, experiência, se aproximando do modelo das ciências naturais e físicas. Tá? Na década mais ou menos de 1750, há discussões na Alemanha, por exemplo, né, sobre já questões claramente metodológicas. Um exemplo muito claro é o Schutz, um kantiano, né, que vai discutir a questão da alma, né? E vai dizer que a alma, e aí essa visão de alma dele é muito vinculada com a ideia de mente, né? Ela traz ao mesmo tempo uma dupla questão, porque falar dela implica falar de algo que está sendo observado como objeto, mas ao mesmo tempo de um observador que é quem olha para isso, né? Como conseguir assegurar uma controlada introspecção? Essa é uma questão que, por exemplo, o positivismo vai colocar para as ciências humanas, principalmente para a futura psicologia, de uma maneira bastante violenta. Como que a psicologia asseguraria a neutralidade, né, e um controle metodológico mediante esta ideia de que somos ao mesmo tempo o observador e o observado, né, o objeto e o observador. Tá? Um outro sujeito muito interessante que vai trazer uma série de discussões metodológicas que contribuem para esse momento de mobilização para esta disciplina chamada psicologia, é o Condillac, que é um francês, né, que vai construir uma metodologia que visava a decomposição de ideia de modo a reduzi-la ao mais simples. Então ele vai começar a olhar, né, as questões da alma, apontando uma metodologia que era uma metodologia estruturalista mecanicista, onde ele falava é preciso decompor o processo de modo a reduzi-lo, né, e começar a fazer uma compreensão dos seus elementos mais simples para um fenômeno mais complexo. Por exemplo, chegando ao fenômeno de sensação, que depois, né, de vários estudos, vai ser entendido que não é sensação apenas física e orgânica, mas que teria um terceiro meio aí, um mediador importantíssimo, né, seria o nível do psicológico. Então, no século XVIII, o progresso da psicologia vai depender exatamente desse uso, né, progressivo aí dos métodos empíricos, né, em combinação com uma rápida especialização. Nós vamos ver que crescentemente nós vamos encontrar a aplicação do raciocínio matemático, dos modelos físicos, né, e se começa a tentar provar a existência de uma base anatômica para, entre aspas, a ideia de alma, que nesse caso está muito mais próxima à ideia de mente. Tá? Vai se havendo uma popularização da palavra psicologia na Alemanha, né, vai se encontrando uma série de coletâneas com esse nome, né, com esse termo, justamente para se discutir a origem da alma racional, vai se retomar essa discussão através da própria visão aristotélica, né? E essa é uma ideia interessante que depois em outro momento eu vou estar retomando, né? Porque nós vamos ver que o Aristóteles nesse sentido é muito importante porque ele, de alguma maneira, ele traz uma visão da própria questão de alma muito mais empírica, né? Do que a visão platônico-socrática ou mesmo a cartesiana, que tem uma base muito mais racional e também metafísica, tá? Bom, uma grande ambiguidade no século XVIII, que é uma coisa interessante que o Vidal vai apontar no texto dele, que ele diz, a psicologia está situada no campo das ciências naturais, porque nós vamos ver, ela vai usar muitas dessas metodologias, né? E ao mesmo tempo ela ainda está agarrada, ainda está presa à dimensão metafísica. Como resolver isso? Bom, essa resposta a gente deixa para o próximo jogo de slides, para o próximo vídeo, mas fica a pergunta, como será que no século XIX a psicologia vai conseguir resolver isso? Tá bom? Eu agradeço. E acho que por hoje essa questão fica como uma das questões aí para se pensar. Obrigada.